Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e agora vai dar certo. Dessa vez vai dar certo, porque essa é a 20ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo com a minha convidada, que eu vou dizer pra vocês quem é, então vai logo deixando o teu like, porque hoje vamos falar sobre um assunto extremamente polêmico, que são as famosas fake news, que todo mundo já recebeu uma fake news. Todo mundo sabe o que é uma fake news. Tu já recebeu alguma fake news? Com certeza, várias. Eu nem apresentei a minha convidada, mas já perguntando. E aí? Mas me diga uma coisa que não é fake news. Quem é você? Da onde você vem? Oi, pessoas. Eu sou Lívia Leite. Eu já ia começar falando do meu bordão, porque eu me acostumei com... Fala. Tudo é bordão. Oi, pessoas. Eu sou Lívia Leite. Esse é o Isso Não Cai na Prova. E aí não é o Isso Não Cai na Prova. Então, por isso É porque a gente tem um público aqui hoje, pessoal. Sim, a gente tem público aqui fora. Esses mechãs, passa, Eu já vendo? engato, eu já começo dizendo: oi, pessoas, eu sou Lívia Leite, isso não cai na prova. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo. Então, oi, pessoas, eu sou Lívia Leite, esse é o Biolodúvidas. Você está no Biolodúvidas. Você não errou de canal. Então, se você veio pelo Isso Não Cai na Prova, e aí quem nunca me viu na vida já sabe que é o meu canal no YouTube, né? Já deu pra entender. Se você veio pelo Isso Não Cai na Prova, comenta aqui e se inscreve no canal do Patrick. Tá? E se você ainda não me conhecia, passa lá pra dar um vídeo no Isso Não Cai na Prova. Lívia é um monte de coisa. Lívia é blogueira. Eu vou estar deixando aqui na descrição todas as redes sociais de Lívia, inclusive o Instagram dela, que, nossa, eu sou fãzaço, acompanho tudo que tem lá. Mas principalmente, como o público do YouTube é um pouco diferente do público do Instagram, vai estar aqui na descrição também o link para você clicar e se inscrever no canal de Lívia. E se puder assistir lá um vídeo e de comentar. Eu vim pelo Biolodúvidas. Sim. Porque lá tem muita coisa boa. E Lívia é socióloga. Tem Conte mais sobre você. Eu sou socióloga, eu sou formada em ciências sociais, mas aí a gente não precisa chamar de ciência social, tem gente que chama de sociólogo, não tem problema nenhum. Hoje eu leciono, né? Eu dou aulas de sociologia também. Então tem alguns anos que eu dou aula de sociologia, sou professora. E aí apresento programas, eu tenho um podcast, né? Eu participo, contribuo com outros podcasts também. O meu podcast é o Noite Adentro, que é o programa de rádio que o Patrick também já foi lá. Com certeza. E não era podcast quando você foi, então você tem que ir de volta. Não, já era, tu já tinha. A versão 2.0 do programa. Se já tinha podcast, então tem link. Você vai deixar o link aqui também, que eu não sei se você já deixou pra divulgar, mas Vamos deixar também aqui o link dos podcasts, que inclusive desse que eu participei. Sim, do seu. Para o pessoal poder assistir. Pessoal, eu convidei a Lívia para poder estar aqui comigo hoje, porque antes da gente estar gravando aqui, na primeira gravação, ela citou algo bem importante. É bom dizer quem nós somos, as pessoas poderem pelo menos dar um pouco de credibilidade, né? Porque hoje em dia estão dando credibilidade a várias pessoas que não são pesquisadores ou se são, não têm uma formação acadêmica ao qual fez trabalhos que sejam relevantes, que possam dar opinião sobre o assunto. Mas a gente está aqui hoje para falar justamente dessa nova... Não é nova, né? Essa pauta não é nova, mas ela vem incomodando muita gente. Sim. Me incomoda, eu acho que incomoda também vocês. E incomoda também você. E a questão de fake news. Então, Lívia, faça aí as honras da casa. Introduza o assunto. Assim, quando a gente fala de fake news, de fato, não é uma coisa nova. O termo talvez seja mais utilizado atualmente. Mas notícias falsas, né? Elas sempre existiram e sempre atrapalharam bastante. Principalmente a ciência, né? Como a gente está falando aqui mais de ciência, né? Como que afeta, nas ciências humanas, pelo menos, absolutamente é algo que na verdade é comum. A gente já está bastante acostumado a ter que falar de maneira científica, com rigor científico, e sempre ouvir alguém que vem com uma afirmação, não com uma pergunta, sempre com uma afirmação dizendo, mas isso não é verdade, não é assim que funciona. E aí vem com uma notícia, sei lá, que recebeu em casa, antes não tinha WhatsApp, né? Então, antes do WhatsApp é que recebeu em casa, ou na minha casa não é assim. Então, a fake news, ela não é uma coisa também recente, mas ela tem começado a incomodar porque ela viraliza muito rápido, né? Porque ela se espalha muito rápido e aí a gente tem mais contato. Por isso que a gente também tem essa sensação de que agora tudo é fake news. E na verdade não é. Não. Então existem fake news que as pessoas inventam e existem coisas que realmente aconteceram, que as pessoas criam uma fake news dizendo que não aconteceu. E Lívia, ela é professora, assim como Patrick aqui, e Lívia convive com muitos alunos. E o aluno, há um tempo atrás, eu creio que eu peguei também essa época, eu acho que você também, né?
A gente tem vivenciou a quase época... 10 anos que eu tô lecionando, não sei se é o mesmo caso do teu. Também, mas só quando a gente era aluno. Ah, sim. Quando a gente era aluno, a gente fazia parte da geração Y, que era aquela geração que estava engateando ainda a tecnologia. A gente chegou a assistir aulas em sala de vídeo, não tinha tanto acesso a informações. E a geração atual, que é a geração Z, já é aquela geração que a criança com 2 anos de idade já tem acesso à internet. E a internet é uma terra sem lei, tem de tudo. Então, muitas vezes a gente está lecionando lá a aula e o aluno já está no celular, verificando se a informação que a pessoa está falando... Gente, isso aconteceu essa semana, que eu fui falar sobre era tranças bonitas e tranças feias, que imagens apareciam. E aí, assim que eu citei, eu disse, pode olhar no celular. Eu não precisei nem terminar. Já tinha alguém assim no celular olhando se era verdade o que eu estava falando. Assim. Isso vale até mesmo para nossas aulas. Professora, mas tá dizendo aqui no site que não é assim não. Sim. Ou seja, nada que você estudou para ensinar parece que valeu a pena. Mas, Lívia, qual é, sociologicamente falando, da onde foi que surgiu, ou se é que surgiu, esses fake news? Porque, assim, não existe um momento onde existiu fake news, porque, na verdade, a população é uma coisa que a população gosta de fazer, que é mentir e fofocar. São duas coisas que são muito características da humanidade. A gente mente, mesmo que a gente diga que não é importante, as pessoas mentem, as pessoas são sensacionalistas, as pessoas comentam desgraça, e desgraça viraliza muito, sabe? As pessoas pegam muito mais em desgraça do que em notícia boa. Imagina o seguinte, imagina a velocidade para alguém compartilhar esse tipo de vídeo. Nossa, cara, esse tipo de vídeo aqui, ele não vai alcançar... Eu espero que ele alcance muitas pessoas. Mas você citou uma temática interessante, é que as pessoas parecem que sentem desejo em ver coisas ruins e propagar coisas ruins. Não é à toa que tem vários vídeos aqui no YouTube que colocam o título, um tema bem chamativo, porque parece que só dessa forma faz com que o vídeo seja consumido. E a gente está aqui justamente para dizer que não é bem assim. Tem muita coisa boa que recebem títulos que são originais, que as pessoas não consomem. Mas você citou a questão de propagar essas informações com facilidade, que as pessoas fazem voluntariamente e nem percebem o impacto que isso causa. Exatamente. Isso é só a primeira coisa. Né? Porque com a quantidade de informações que são espalhadas, com a quantidade de acesso à informação que a gente tem, porque a gente precisa considerar o segundo fator, que é a internet. Né? A internet proporcionou a potencialização das fake news. Então, aqui a gente não está para colocar se a internet é boa ou ruim, a gente está para analisar que ela tem isso como consequência. Uma das consequências da internet é que ela permite que todo mundo fale. É uma consequência boa, mas também pode ser uma consequência ruim, que é qualquer pessoa pode falar e, inclusive, sem nenhuma preocupação com a veracidade daquela informação. E aí o que acontece? Como você tem a internet para propagar, você tem as intenções das pessoas que... Eu não estou dizendo que as pessoas são ruins, eu estou dizendo que toca mais fácil quando é uma desgraça do que quando é uma coisa positiva. Quando é uma desgraça, a gente se preocupa, por exemplo, tem lá dizendo que teve alguém que, sei lá, tava jogando um vírus no teu celular. A gente compartilha, sendo verdade ou não, a gente quer proteger os nossos. Então, isso passa muito mais rápido, né? E, além disso, a gente está lendo bem menos. A gente lê muito pouco, então a galera lê só a manchete e já posta, não vê quem foi que fez. Isso me incomoda. E as pessoas, muitas vezes, por ser eu posso dizer que eu sou uma espécie de influenciador digital hoje, assim como você. Uma espécie? As pessoas acabam, muitas vezes, me cobrando isso. Patrick, por que você não falou sobre aquilo? Patrick, porque eu não li. Eu não posso compartilhar ou falar de uma coisa se eu não li. Eu preciso ler, saber as fontes. Eu creio que você também é assim. Lívia, fala sobre aquilo aqui. Mas, minha gente, eu tenho que ler o assunto. Já chegou gente para perguntar assim, mas você é uma figura pública. Gente... Mas assim, mesmo que a gente tenha um canal, mesmo que a gente fale sobre os assuntos, a gente não é capaz de falar sobre todos os assuntos. E não é porque a gente é uma pessoa pública que a gente vai responder sobre tudo. Sabe? A gente tem coisas que a gente não tem como responder, a gente não é obrigado a responder, tem algumas coisas que a gente não é obrigado a responder, e tem algumas coisas que a gente não tem propriedade para falar, só que a gente tem responsabilidade. Pronto, você citou nossa, eu sempre quis ouvir isso de alguém. Eu zelo pela responsabilidade. Que a gente vai falar. Inclusive, vídeos meus antigos, eu já apaguei, porque justamente eu notei que estava errado. E
não me senti mal por conta de nada se o vídeo tinha muitas visualizações. Assim também acontece também muitas vezes por essa rapidez e fluidez de informação, a gente posta um conteúdo que de repente ele viraliza muito rápido. Sim. E alguém pega e diz, Patrick, tá errado. E eu não posso permanecer propagando isso, eu pego, vou lá e apago, justamente, doer dói. E é uma forma também de reduzir o dano que você causou, porque se você tá liberando uma informação que estava errada, ou que não foi muito positiva, aquele vídeo que tu postou antes, não é um problema você errar, o problema é você, por exemplo, manter, sabendo que está errado, manter aquele vídeo lá, propagando essa falsa informação. E tem canais no YouTube, tem páginas no Facebook, páginas no Instagram, que estão ganhando litros de dinheiro, vou chamar litros de dinheiro, propagando, seja a favor do governo, seja contra. Tem pessoas que eu fiquei sabendo, isso vai ser para o próximo bloco, pessoas que nem são adeptas à Terra plana ou ao aquecimento global, que criam um canal, criam todo aquele merchan só para ganhar dinheiro, Lívia. Sim. E pessoas, por exemplo, que postam informações extremamente racistas, extremamente homofóbicas. De propósito. De propósito, porque a galera vai comentar, porque vai compartilhar e dizer, olha, vai lá denunciar. E aí você está compartilhando, você está comentando. Então você está fomentando e fazendo com que o algoritmo compreenda que aquela imagem precisa ser compartilhada com outras pessoas. Então isso também incentiva essa imagem que o cara às vezes fez de propósito para ganhar like, apenas preocupação com os likes, preocupação com os comentários, e a gente está contribuindo, mesmo quando a gente fica revoltado que algo tá assim. Olha só, no próximo bloco a gente vai ler as perguntas que me mandaram para poder imergir melhor na temática com alguns exemplos, e Lívia também vai me contar se ela já recebeu algum fake news, que ela já falou que já, mas qual foi aquele que mais incomodou ela como socióloga, e eu acho que ela deve estar aí com um bem grande. Então, próximo bloco você vai ficar atento a tudo isso, beleza? Estamos de volta agora para responder as perguntas, Lívia Leite, que mandaram para mim acerca de fake news. E a parte dessas perguntas a gente vai estar sintetizando também nossas opiniões. E se você ainda não se inscreveu no canal da Lívia, dá pausa desse vídeo aqui. Sim. E vai lá se inscrever. E o que é que ele vai encontrar por lá, Lívia? Conta aí o que tu já produziu. Primeiro eu. Segundo, além de mim, você vai encontrar conteúdos como, por exemplo, conteúdos que ele citou aqui, quando ele falou de geração X, geração Y, né, os conflitos entre essas gerações. O que são essas gerações também tem vídeo lá. A gente fala sobre multipotencialidade, o que é ser um especialista, o que é ser um multipotencial, você que se desespera e não consegue, por exemplo, se encontrar em uma única área. Não ache que isso é um problema, você pode ser um multipotencial. E lá a gente fala sobre questões do século XXI, questões ligadas à vida adulta de uma maneira geral e de coisas que a gente deveria talvez ter aprendido na escola ou aprendido em outros espaços, mas que a gente não aprendeu. Então são conflitos do nosso dia a dia que a gente quer compartilhar, quer falar sobre segurança na internet, quer falar sobre o mundo no século XXI, e certamente tem um fundinho ali de ciência humana, porque não tem como deixar de ser. E temos que tirar esse povo, Lívia, da Matrix. Sim. Meu Deus do céu, que talvez seja uma temática para outro vídeo. Como sair da Matrix, porque as pessoas acabam consumindo somente um conteúdo. E é o que eu tanto falo aqui, cara. Biologia é massa, é show, vestibular é massa. Mas só falar sobre isso, pra mim, eu não me sinto feliz. Por isso que vídeos como esse daqui, eu peço que você já vai dando aí o feedback com outras temáticas para poder abordar aqui no canal. Bom, eu e Lívia poderíamos falar sobre alguns pontos acerca de fake news, porque sempre as pessoas falam a mesma coisa quando querem debater sobre o assunto. Mas para poder socializar ainda mais com as pessoas do Instagram, eu reuni aqui algumas perguntas e Lívia, principalmente, porque ela é minha convidada, vou estar jogando para ela aqui as perguntas e humildemente vou estar dando ali os meus pequenos comentários. E agora sou eu que vou dizer que você tem que pausar se você ainda não é inscrito lá no Instagram do Biolodúvidas, né? O Patrick tem o Instagram, @Biolodúvidas. Tudo é Biolodúvidas. Tudo. E tudo é isso não cai na prova. Isso, tudo isso não cai na prova, fica super fácil. Só não no Twitter, que é @não cai na prova, mas é porque não cabia isso. Então, não é difícil de achar. Droga. Bom, é o seguinte, vocês acham que as fake news influenciaram demais nas votações eleitorais? Interessante que ela colocou demais, maiúsculo, caixa alta.
E aí, qual a tua opinião com relação a fake news e influenciação em em algumas decisões que foram importantes? Polêmicas, né? Já começamos com uma pergunta tipo, pá! Isso daria um vídeo de 1 hora, mas sintetiza rapidinho porque tem um monte de pergunta. Bora. Mas é o seguinte, não só influenciaram, como muitas vezes determinam eleições, né? A gente teve a questão lá dos Estados Unidos, que inclusive está sendo investigado, que houve sim o fake news e informações que foram utilizadas para determinar as eleições. Então, elas tiveram um peso muito grande. Talvez se a gente não soubesse... Como é o Ibope? Você pensa o Ibope antes, né, da internet, você só tinha o Ibope. Isso determinava se as pessoas iam ou não mudar os votos, porque elas queriam saber, não adianta eu votar em tal fulano, porque ele não está ganhando, então eu vou votar em alguém que pelo menos tenha uma chance. Essa eleição não foi diferente, né? As pessoas tinham diversos candidatos, mas, eu não vou votar em sei quem, porque não tem chance. Então, as fakes, elas estavam sendo utilizadas para determinar. E eu não estou falando de um único lado, né? Elas estavam sendo utilizadas para motivar a população a tomar as decisões. Porque como elas são muito dinâmicas, são muito rápidas, a população estava o tempo todo mudando de voto. Então eu vou votar em fulano, mas surgiu isso, mas tu soube disso. E a quantidade de informações que a gente via que eram informações falsas, porque não era possível as pessoas, não tinham tempo de verificar se eram corretas, estava sim determinando não só as eleições, mas certamente elas são determinantes. E é um problema. Retornando ao que a gente falou anteriormente, até mesmo a origem da fake news nem pode ser por parte da própria pessoa. Uhum. São pessoas que realmente criam e vão propagando. E até eu mesmo como professor e pesquisador, fiquei confuso com relação a tanta informação. Cara, o que Como é que a gente seleciona, né? Porque a gente tende a achar que quem propaga fake news é necessariamente quem não tem um grau de instrução elevado. Né? E não é verdade. A gente tem um monte de informações, tem hora que a gente não sabe mais o que a gente tem que compartilhar. Eu volto àquilo que a gente falou da responsabilidade, de eu vou ou não compartilhar, mas chega um momento que você não consegue nem verificar se aquilo ali é verdade, porque não dá tempo, quando você viu já surgiu outras, ou já modificou o voto de outras pessoas. E tu tá falando já com relação a outra pergunta, que é como encontrar fontes confiáveis. Cara, olha... É tenso. Eu, particularmente, para mim poder gravar um vídeo até mesmo de saúde, que não tem nada a ver com relação a aspectos tão políticos assim, eu fico vendo vários sites, e eu vou citar até um exemplo de uma que aconteceu recentemente, foi com relação a chupar gelo, um vídeo que eu estava gravando sobre chupar gelo aqui no canal. E quando eu coloquei no Google acerca do assunto, tinham 2 sites, os primeiros 2 sites que apareceram. Um dizendo que chupar gelo fazia bem para a saúde e imediatamente de baixo dizendo que chupar gelo faz mal. E os 2 sites são sites que têm muitos acessos. Uhum. Aí eu fiquei, e aí? Eu vou para onde aqui? Isso, o acesso que você conseguiu controlar, porque também tem as pessoas que tiveram acesso ao título, mas não chegaram a clicar, e aí elas não são contabilizadas. Mas essa informação chegou nelas. Exatamente. E eu fiquei, caramba, velho, e pra mim isso foi impressionante, porque tava uma embaixo da outra. E de sites, que não vou citar aqui agora, mas sites conhecidos. Uhum. Mas acontece também isso, Lívia, com sociologia, com história... em todas as áreas, né? Tipo, nas eleições isso também acontecia, de ter a primeira notícia falando uma coisa e aí de baixo tá falando o contrário. E aí se você fosse observar, por exemplo, leitura, né? A principal coisa você precisa ler. Se você lê, às vezes já aconteceu de notícias que não eram necessariamente fake, mas que eu vi num jornal, né, num site, e aí quando eu fui para outro site a matéria era exatamente a mesma. Porque eu estava procurando essa informação, e aí eu li, era a mesma matéria, as pessoas só copiaram e mudaram os sites. Então alguém escreveu, o restante só compartilhou. Então a primeira coisa a gente precisa ler. Não adianta a gente só pegar e copiar por título, e aí por isso que a gente disse... Aí eu lembro agora de uma coisa com essa fonte. As pessoas sempre utilizam a Wikipédia. Aí a Wikipédia, coitado, já tomou como uma fonte não confiável. Sim. Tipo, pesquisou, tu tirou isso da onde? Do Wikipédia. Do Wikipédia? Aí, tipo assim, como se só existisse o Wikipédia, que talvez não tenha informações tão confiáveis, mas tem sites. Uhum. E você falou uma coisa muito séria. Pessoas que criam a fake news inteligentes. Sim. Palavras, a narrativa do texto que convence. Uhum. Isso vai de encontro para o seguinte: por que as pessoas viralizam tanto as fake news? E eu vou te dizer um culpado para isso. Um culpado que tu vai se surpreender: minha mãe. Minha mãe, depois que ganhou um celular, que tem um WhatsApp, eu acho que eu escuto também.
A notícia que chega, ela compartilha. É assim, recentemente, o mundo, peguei você surpresa, foi agora, o mundo ia acabar pela 20ª vez. Minha mãe mandou pra mim a mensagem, chorando, Patrick, acabei de ler essa matéria, tudo mais, tal. Eu digo, caramba, velho. Tá vendo, Sim, Lívia? A minha mãe, ela normalmente manda pra mim, pra poder saber se é verdade, ou pra mim e pras minhas irmãs, pra poder ela compartilhar, assim, mas já aconteceu. Já aconteceu de situações assim, mas aqui tem uma notícia dizendo que nasceu um neném que disse que Jesus Cristo ia fazer não sei o quê, e eu fiquei, gente, só a parte que diz que nasceu um neném que falou, já era você falar na notícia. Então, assim, bicho, é impressionante. A isso vem a questão de letramento científico. O Brasil, no PISA, tá lá em um dos últimos colocados, porque justamente é isso. E vem a importância da escola para a questão de educar as pessoas a lerem, Lívia. Tem que ler. A gente não tá aqui para te convencer a acreditar na gente, mas leia. E principalmente assim, não é só ler, é realmente desenvolver o pensamento crítico. Porque quando a gente lê, às vezes a gente não percebe que lá no final tem a mesma fonte, por exemplo. Ou que a gente está lendo, quem é que está escrevendo aquilo? Porque tem jornais, pessoas que se dizem jornalistas, que não são jornalistas de formação, mas que se colocam como jornalistas, que colocam notícias assim de, sei lá, de 5 linhas ou de 2 linhas, e que pessoas leem aquilo como se fosse informação verídica. Então, na verdade, é o desenvolvimento do pensamento crítico, que inclusive tem um vídeo lá no Isso Não Cai na Prova, para você que procurar, se quiser, os passos para a gente desenvolver o pensamento crítico. Porque ler por ler, pode ser que a gente leia besteira também, né? Bom, aqui tem várias perguntas que se repetem, mas para fechar esse vídeo, Lívia, diz aí brevemente como se blindar de fake news. A primeira coisa é a gente procurar, de fato, a formação de quem escreve, de onde veio a fonte. Quando uma pessoa fala, a gente tem que perguntar para ela de onde ela está se informando. Normalmente os professores, principalmente se eles têm formação na área, eles estão falando com base nas leituras que eles fizeram. Mas mesmo professores, geralmente isso não é na escola pública, mas mesmo professores podem trazer alguma informação porque não é da área de formação deles. Aí eles podem trazer algo deturpado. Isso aqui não é nenhum ataque a professor, mas é importante a gente saber de onde ele fala, de onde a pessoa fala, né? Então, uma socióloga falando, por exemplo, sobre mitocôndrias, você vai questionar de onde foi que eu fiz essas leituras e o que foi que eu usei. Sim. Claro, eu posso ter lido biologia, eu posso falar sobre mitocôndrias, mas para você ter consciência de que é possível ou não ter erros ali. E, de fato, você verificar a fonte. De onde veio essa notícia, no caso, se é uma notícia sobre o país, você tem que procurar se está nos ministérios, fica mais fácil e, principalmente, não compartilhar, não denunciar ou não comentar se você suspeitar que é uma fake news. Sabe? Cara, esse é o padrão de convidado que eu quero aqui no meu canal. Lívia, agradeço demais, Lívia, por sua participação. Passa muito rápido, né? Sim. 20 minutos passam assim voando, a gente tá aqui vendo o tempo passando. Porque Eu que agradeço. É bom falar sobre isso, é bom falar sobre ciência, sobre... Enfim. Pessoal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se querem que eu convide novamente Lívia para tratar de outro assunto. Sim. E ficamos por aqui. Lívia, obrigada, tchau aí. Pessoas. Tchau. Me sigam lá se quiserem também, não é ninguém obrigado. E se quiserem, a gente volta pra cá e debate mais sim. Mas eu amei. Obrigadão. Um forte abraço, valeu. Tchau. E até o próximo vídeo.